Bom dia a todos. Nesse tempo de isolamento social, tempo também de reflexão, nós estivemos refletindo a respeito desta necessidade de nós ficarmos em casa, a respeito do impedimento que foi imposto às igrejas de não se reunirem no templo. Estive refletindo a respeito de uma passagem registrada pelo evangelista João no capítulo 4, quando ele registra o diálogo da mulher samaritana com Jesus. Havia uma discussão ali aonde deveriam adorar. Aquela mulher tinha a orientação de que ela deveria adorar no Monte Gerizim. E os judeus entendiam que deveriam adorar em Jerusalém. Aonde deveria ser o local de culto? E ela pergunta ao Senhor Jesus. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A discussão da onde deveria acontecer a adoração não é a grande questão. Jesus vai dizer àquela mulher o seguinte: a questão não é o lugar, a questão é a forma. Eles estavam numa discussão que aquele lugar era o lugar correto. Meus queridos, nós entendemos que hoje também nós estamos vivendo essa mesma discussão. Nós devemos adorar ao Senhor no templo, mas não é bem assim. A questão aqui não é o lugar da adoração, mas a quem nós vamos adorar. Olha que Jesus disse àquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Preste atenção, só podem adorar o Pai aqueles que se tornaram filhos. Só os filhos de Deus podem prestar culto ao Senhor. Em João capítulo 1, verso 12, o evangelista diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que receberam o Filho de Deus. Por isso que Jesus se refere àquela mulher, dizendo que eles não sabiam a quem eles adoravam. O fato não era a questão do Monte Gerizim, mas a quem eles adoravam. Eles não tinham uma compreensão correta, como muitas pessoas nos dias de hoje também não têm. A verdadeira adoração é prestada ao Pai, pelos seus filhos. O escritor aos Hebreus, ele diz que o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqueles que confessam o nome de Jesus como Senhor, como Salvador, eles prestam perfeito louvor ao Senhor. Nesse tempo, quando nós estamos sendo convidados a ficar em nossas casas, nós somos convidados a refletirmos sobre a nossa filiação, sobre a nossa paternidade, se realmente tivemos uma experiência com Cristo Jesus, se reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não existe outro mediador. Algo que nós precisamos resgatar nesses dias é o sacerdócio universal de cada crente. Cada crente em Jesus, aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles têm livre acesso à presença do Senhor. Não importa se você está na sua casa, você tem livre acesso à presença de Deus. E você tem porque você um dia tornou-se filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós precisamos resgatar então um sacerdócio individual de cada crente.
Você não precisa do pastor para prestar culto. Você não precisa do templo para cultuar. Você não precisa de nenhum outro sacerdote para prestar culto. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa estar consciente de que realmente Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Lucas, registra em Atos, no capítulo 4, verso 12, que debaixo desse céu, em cima dessa terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. E eu gostaria de conclamar a você, especialmente você, membro da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, resgatar o sacerdócio individual, que você prestasse culto, você está aí na sua casa, aproveita esse tempo para você buscar a presença do Senhor. Hoje nós não temos essa questão de pessoas especiais, nós temos os sacerdotes, os leigos, não. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus foi escrito para resgatar exatamente esse princípio. Judeus convertidos ao cristianismo estavam abandonando o sacerdócio de Cristo e voltando à velha aliança. Aí o escritor aos Hebreus vai resgatar esse princípio. E todo o livro de Hebreus vai nesse sentido, de mostrá-los que eles têm liberdade, eles têm acesso ao trono da graça por meio de Cristo Jesus. Meus queridos, em Hebreus capítulo 4, nos versos 14 a 17, o escritor aos Hebreus, ele registra aqui na sua epístola as seguintes palavras: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós estamos vivendo um momento de necessidade. Esse é um tempo onde você deve buscar a presença do Senhor, o trono da graça, e você pode fazê-lo por meio de Cristo Jesus. Você tem livre acesso. Você não precisa de nenhum sacerdote para fazer isso por você. Você não precisa de nenhum pastor. Não, você não precisa. É através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, você pode reunir a sua família. Buscar a presença de Deus. Buscar a presença do Pai. É isso que Jesus está dizendo àquela mulher. A hora chegou. E a hora é esta. Eu sou o mediador. Eu sou a verdade. Quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Ele é a própria verdade. E em espírito, porque quando você recebe a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em você. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, ou seja, comigo, que eu sou filho de Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo que habita em você, ele guia você. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versos 14 a 17. Ele fala dessa confirmação do Espírito, que você agora é filho. Você agora é filho. Você era criatura, mas a partir do momento que você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você tornou-se filho de Deus. Aí você pode prestar um culto com sinceridade de coração, em espírito e em verdade. Você pode cultuar o Senhor, não importa o lugar. Não importa se você está na sua casa. Não importa onde você esteja nesses dias. Você não está no templo. É muito bom estarmos no templo. É muito bom estarmos juntos, prestando culto ao Senhor. Mas uma vez que fomos impedidos de estarmos juntos aqui no templo,
Você não foi impedido de cultuar ao Senhor. Você não foi impedido de prestar adoração ao Senhor, porque você faz isso por meio de Jesus Cristo. E você pode fazê-lo aonde quer que você esteja. Você faz com sinceridade no coração, em espírito e em verdade. Mas preste atenção, só podem prestar culto ao Pai aqueles que verdadeiramente são filhos. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo, eu queria encorajá-lo a ter uma experiência pessoal com Cristo. Como você pode fazer isso? Reconhecendo que você é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Todos. Todos. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos a nossa total incapacidade de alcançarmos a nossa salvação por méritos pessoais, por nossas obras, por nossa religião, quando admitimos eu sou pecador, eu reconheço no segundo momento que Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor. Primeiro, arrependimento, consciência. Segundo, aceitação do sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados. Olha que Cristo, Ele é o sacrifício. Ele se faz sacrifício em nosso lugar. É aceitar a morte de Jesus na cruz como minha morte. Aceitá-lo como meu Salvador, como meu Senhor. Quando eu faço isso, eu tenho uma experiência pessoal. O Espírito Santo de Deus, ele testifica comigo, ele confirma que eu agora sou filho, que agora eu sou herdeiro de Deus. É isso que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos. Aí eu passo a ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Eu não preciso de nenhum outro mediador, eu não preciso. Eu preciso de Jesus. E a minha palavra a você, nesses dias de isolamento social, é que você tenha uma experiência pessoal com Cristo. A doutrina do sacerdócio universal de cada crente é uma doutrina que nós precisamos resgatar nesses dias. Principalmente nesses dias. Porque nós estamos percebendo uma dependência do outro. Estamos percebendo uma dependência do sacerdote para mediar o meu culto, mas você não precisa. É isso que o escritor aos Hebreus resgata. Ele quer resgatar o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdócio universal de cada crente. Por isso que é um tempo de você reunir a sua família. É um tempo de você cultuar o Senhor, é um tempo de você ter vida devocional, leitura da Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, verdade. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta verdade revelada, palavra de Deus, e o Espírito de Deus vai iluminá-lo para que você compreenda as verdades de Deus reveladas em sua palavra. Meus amados, é um tempo de nos voltarmos para a leitura da Bíblia, nos voltarmos para a palavra de Deus. Tempo para buscarmos a presença de Deus. O escritor aos Hebreus diz que nesse tempo de necessidade, tempo que nós estamos passando hoje, é tempo de nós chegarmos ao trono da graça. E você pode chegar. Deus não tem filhos especiais, não tem. Todos nós somos especiais em Cristo Jesus. Aí você pode chegar ao trono da graça sabendo que você vai ser ouvido, porque Deus ouve você. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz que Deus não nos negou o próprio Filho. O que ele vai nos negar? Se é um tempo que nós precisamos pedir ao Senhor que nos livre do mal, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija, é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele nos guia, ele guia os seus filhos, ele orienta os seus filhos. E nós precisamos então colocar os nossos joelhos no chão, nossa boca no pó e clamarmos por misericórdia ao Senhor. É um tempo de nos voltarmos para a presença do Senhor. É um tempo de nós resgatarmos o evangelismo, a igreja primitiva. Daquele tempo, quando eles perseguidos pelo Império Romano, eles não podiam se reunir nos templos, nas sinagogas, e eles começam então a se reunir de casa em casa e cultuar o Senhor e viver a sua fé. Esse é o tempo que nós precisamos. Cada casa dos membros de nossas igrejas, uma igreja, lugar de adoração,
lugar onde o nome de Jesus vai ser proclamado. Esse é o nosso desafio para você. Aproveite esse tempo. Leia a Bíblia, ore. Busque a presença do Senhor. O sacerdote vai surgir lá depois do ano 300, quando a igreja vai se tornar uma instituição e vai perdurar até a Idade Média. Quando nós temos a reforma e os reformadores buscaram resgatar o sacerdócio de cada crente. Você pode buscar a presença do Senhor através de Jesus Cristo, você pode ter acesso à palavra, você pode ler a Bíblia. Quem vai interpretar a Bíblia agora é você, não é a igreja mais, é você. Os reformadores tiraram a autoridade da igreja e colocaram sob a palavra, era um resgate da autoridade das Escrituras. As Escrituras é a autoridade porque ela é a palavra de Deus. Um desafio, leia a Bíblia, ore, busque a presença do Senhor. Como igreja, nós vamos estar aqui como líderes buscando ajudá-lo, tentando disponibilizar para você recursos para que você possa ter essas experiências pessoais com Cristo, essas experiências de culto em família. É o nosso desejo. A nossa oração é que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família nesse tempo. E nós estamos juntos em oração. Quero conclamá-los a estarmos orando todos os dias. Todos os dias. Vamos separar horários para estarmos orando. Eu queria encorajá-los a parar às 12 horas, todos os dias. Todos os dias você vai parar às 12 horas e vai clamar ao Senhor. A primeira igreja vai estar orando. Nos horários de nossos cultos normais, pare, busque a presença do Senhor, estude a Bíblia. Vamos estar juntos, apesar de estarmos separados, mas nós vamos estar unidos no estudo da Bíblia. Vamos estar unidos em oração. Deus é um Deus que nos dirige. E o Espírito de Deus vai estar nos guiando, nos orientando. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E nós estamos aqui orando por todos vocês. Amém.